Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa quinta lição da faixa etária de adolescentes, onde hoje estaremos estudando sobre o caráter cristão. Estamos dando continuidade à nossa revista, que traz, nestes últimos 3 meses do ano, o seguinte assunto: como viver no mundo à luz da Bíblia. E hoje vamos estudar esse assunto de grande importância, que é o caráter cristão. E hoje a nossa leitura bíblica em classe está localizada em 2 Pedro, capítulo 1, verso 1 ao versículo de número 8, que nos fala o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Pedro está falando de algo muito importante: relacionamento com Deus, a obra de Cristo, o seu poder de alcance e transformação em nossas vidas. E aí entra a responsabilidade humana também diante da graça de Deus, quando ele diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Quer dizer, devemos ser diligentes a acrescentar à nossa fé a virtude e a ciência, e acrescentar a temperança e a paciência e a piedade e a fraternidade e o amor. São coisas que nós cristãos devemos acrescentar às nossas vidas. Porque se em nossas vidas houverem estas coisas, com certeza a frutificação em Cristo será realmente muito grande. A nossa mensagem de hoje, que aparece no início da nossa lição, nos traz o seguinte texto aqui em Provérbios 21, versículo 3. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifício. Quer dizer, a obediência vale mais do que sacrifícios. Dentro do quadro Vamos Descobrir, nós temos que a identidade de uma pessoa é formada por múltiplas características que definem seu temperamento, personalidade e caráter. Todas as pessoas possuem um caráter. Algumas carregam valores virtuosos e outras, infelizmente, são guiadas por princípios malignos. Entretanto, quando alguém entrega seu coração a Jesus Cristo, seu caráter é transformado pelo Espírito Santo. Olha a importância de entregar a vida a Jesus e de receber o Espírito Santo. Você sabe quais são as características do caráter de um cristão? É o que vamos estudar, no decorrer da lição de hoje. Primeiro tópico, dentro do quadro Hora de Aprender, temos o tópico 1, que tem o seguinte título: o que é caráter? Caráter é um conjunto de características que estão relacionadas com a índole e com a moral de um indivíduo. O caráter da pessoa reflete em todas as suas decisões e pode ter traços positivos ou até mesmo negativos. Vamos ver um texto aqui em Lucas, capítulo de número 16,
e versículo de número 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ou seja, fidelidade deve ser um traço, né, do caráter cristão. O caráter ele distingue a identidade de uma pessoa. A criança, ao nascer, não tem seu caráter formado ainda. Apesar do temperamento e de algumas características que são hereditárias, cada pessoa vai ter seu caráter moldado ao longo da vida, por meio dos valores que irá aprender e das suas experiências pessoais e familiares. Observe o que está escrito em Provérbios, capítulo de número 10 e versículo de número 9. Provérbios 10 e 9. Quem anda em sinceridade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O caráter de uma pessoa é demonstrado por meio do seu comportamento. Olha que coisa importante. Provérbios 28, versículo de número 6. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Veja que somos conhecidos pelo caminhar, né? Pela maneira que nos portamos no dia a dia, ou fazendo aquilo que é correto, ou praticando o mal. Você já deve ter ouvido a expressão: tal pessoa é mau caráter. Essa designação, geralmente, é atribuída a pessoas que apresentam comportamentos maldosos. Geralmente aparece aí, né, são expressões que são relacionadas a pessoas de caráter ou de comportamento maldoso. O versículo 5 do capítulo 11 dos Salmos, ele fala o seguinte: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Atualmente, por causa da influência das redes sociais, muitas pessoas se preocupam com sua aparência. Fotos e vídeos são editados para alterar a realidade e transparecer uma imagem mais bela. Antigamente, o mesmo comportamento era reproduzido socialmente quando as pessoas se preocupavam apenas com sua reputação. Em um primeiro aspecto, não há nada de errado em editar fotos ou em se preocupar com a própria reputação. Inclusive, uma boa reputação é construída a partir de uma postura ética e de um bom testemunho. O problema ocorre quando a pessoa se preocupa apenas com a aparência. É necessário entendermos que Deus não se impressiona com a aparência humana. Deus não vê como vê o homem. Por exemplo, se nós pegarmos aqui 1 Samuel, capítulo de número 16 e versículo de número 7, olha o que está escrito aqui para a gente. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse ensinamento não tem a intenção de falar para os amados que você deve se desprezar, né? Que você deve não cuidar mais da aparência. Não é isso. O que estamos ensinando é que nós não devemos colocar como prioridade absoluta apenas a aparência externa, mas devemos cuidar também do nosso coração, porque é aí onde Deus vê, é aí onde Deus procura o que Ele deseja realmente encontrar em nós. Então, o Senhor vê o coração de cada pessoa. Deus exige de
cada um dos seus seguidores um coração reto diante dele. Quer dizer, de nada adianta uma boa aparência se o coração não for reto diante do Senhor. Quer dizer que toda a beleza externa é algo perdido, inútil, vão, porque a beleza externa é muito passageira, é muito temporária. E o que Deus procura é uma beleza interior. E é isso que serve para a eternidade. Então, os servos de Deus devem andar em integridade, vivendo em verdade. A honestidade não é opcional para os cristãos. Ter um bom caráter é algo essencial para a vida de todos nós. Segundo tópico, as características do caráter cristão. Uma pessoa de bom caráter é aquela que faz o bem, que cumpre suas obrigações, faz o que é direito e justo, ou seja, quem possui e segue valores éticos. Entretanto, mesmo essas pessoas virtuosas podem ter seu comportamento influenciado pela pecaminosidade. Ou seja, o cristão deve estar em total estado de alerta todos os dias e todas as horas. A Bíblia diz que todas as pessoas pecaram. O pecado corrompeu o homem por completo. Romanos 3:23 nos fala isso. Todos pecaram e afastados ficaram da glória de Deus. Por isso, para ser totalmente transformado em alguém que é aprovado diante de Deus, cada pessoa precisa entregar-se a Jesus Cristo. Render-se completamente a Jesus. É mediante essa entrega, essa rendição, que a pessoa é verdadeiramente transformada e então ela nasce de novo, conforme Jesus ensinou para Nicodemos. Cada cristão já foi transformado pelo Espírito por meio da fé. Todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, é dado a essas pessoas o direito de serem feitos filhos de Deus. É o nascimento por meio da fé. E por isso, possui um caráter cristão que precisa ser desenvolvido e fortalecido. A Bíblia destaca alguns traços distintivos do caráter cristão. Quais são eles? Humildade. O cristão que aprendeu de Cristo é humilde. Jesus disse que aprendam de mim porque sou humilde, manso e humilde de coração. Então, se nós estamos aprendendo de Cristo, não tem espaço para arrogância, para soberba, para prepotência, porque essas coisas a gente não encontra na pessoa bendita de Jesus. O apóstolo, ele cita algumas características virtuosas que todos os cristãos devem desenvolver. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. Quer dizer, você tem a fé, junte a bondade à fé. A bondade, juntem o conhecimento. Quer dizer, você já tem a fé e a bondade, junte agora o conhecimento, a fé e a bondade. E ao conhecimento, junte agora o domínio próprio. E ao domínio próprio, juntem a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E a amizade cristã, juntem o amor. 2 Pedro 1, verso 5 ao 7, aqui numa tradução mais clara para a gente. São essas coisas, devemos juntar uma coisa a outra, e isso vai estar nos fortalecendo o nosso caráter, o nosso viver, o nosso relacionamento como cristão. E às vezes as coisas dão errado porque a gente não obedece essa palavra. De repente está lá o cristão juntando lixo, juntando mágoas, ressentimentos, criando divisões, alimentando as inimizades. Enfim, é uma série de coisas,
Para fortalecer o caráter cristão é preciso se consagrar ao Senhor e buscá-lo constantemente. A leitura da palavra de Deus, a prática da oração, do jejum e a santificação devem ser hábitos constantes na vida de um cristão. Terceiro tópico: cuidado com as tentações. Precisamos ficar alertas com as tentações. O pecado se apresenta de forma atraente e inocente. Entretanto, o resultado do pecado, conforme diz Romanos 6:23, o salário do pecado é morte. É mortífero. Por que ele é mortífero? Porque o pecado nos distancia de Deus. Então, por que morremos distante de Deus? Porque nós não vivemos sem a presença de Deus. Nós fomos criados seres, imagem e semelhança de Deus, e fomos criados para o louvor e a glória de Deus. Então, se vivemos distanciados do Senhor, nós morremos. Portanto, é necessário tomarmos muito cuidado, vigiarmos, estarmos atentos para não vivermos pecando contra o nosso Deus, para não adquirirmos uma morte espiritual. A tentação é como uma pedra pequena que, quando não é vista, faz a pessoa tropeçar, cair e se ferir. Por isso, aprenda a vigiar e a fugir das tentações. Afastar-se do mal não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, prudência é uma pessoa ser cuidadosa. Quem vigia e se afasta de situações que podem levar ao pecado demonstra zelo e compromisso com o seu Senhor, no corpo, na alma e no espírito, que são as áreas que Deus deseja que sejamos santificados. Conclusão: o caráter de uma pessoa é construído ao longo da vida, por meio da sua educação e experiências. Entretanto, ao se entregar a Cristo, cada pessoa é transformada pelo Espírito Santo e passa a ter um caráter cristão que deve ser fortalecido dia após dia. O relacionamento com Deus, com certeza, vai nos levar a sermos moldados, transformados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida dos amados. Até a próxima lição, em nome de Jesus.